Oi, Flavinha, boa noite. E Karina. Dança mosaico. Ei, Thalita. Deixa eu só ver se a Mica já está na sala. Lidiane também entrou. Estou só esperando as convidadas da noite, que é a Michele Gabriele e a Gabriela Santana, para entrar na sala. Oi, Taimã. A Lívia. Uai, é uma live das ex-alunas de 2002. Estou falando aqui com a Mica. Gabriela chegou. Eu vou falar sobre as meninas. Só estou vendo aqui com a Mica que ela falou que ela está no Insta, mas ela não entrou aqui. Só um minutinho. Oi, Lorena. Eu vou aproveitar esse minutinho para a Mica entrar e eu gostaria de agradecer a todas as comissões, subcomissões das comemorações, né, do aniversário de 20 anos da criação do curso de dança. Agradecer a professora Alba. Gostaria de agradecer também ao Departamento de Artes e Humanidades, ao curso de dança da UFV, e eu queria agradecer também à Universidade Federal de Viçosa. Hoje nós temos duas convidadas. A primeira é a Gabriela Santana. Deixa eu ver se a Mica começou a entrar aqui. Conseguiu entrar? Ainda não. Ah, entrou. Pronto, muito bem. A Mica chegou. Ó, o Volá que tá aí também. Então vamos lá, que a gente está já perdendo um tempinho. Nós temos duas convidadas hoje, então assim, a live está da pesada, né? Que nós temos a Michele Gabriele, que é professora adjunta 2 do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal da Paraíba e doutoranda em Educação pela mesma instituição,
Possui mestrado em Letras, bacharelado e licenciatura em Dança pela Universidade Federal de Viçosa. Atua principalmente na área de dança, educação, arte educação e educação popular. E aí, em seguida, né, a primeira convidada vai falar em torno de 20 minutos, 25. Vocês podem ir mandando perguntas no decorrer da fala, tá? Das meninas. E aí eu vou mudar para a Gabriela depois disso. Gabriela Santana é natural de Santos, mãe da Valentina, angoleira, artista independente, preparadora corporal e professora do curso de licenciatura em dança da Universidade Federal de Pernambuco, na cidade de Recife. Licenciada e bacharel pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em dança pela Universidade Federal da Bahia e doutoranda em artes cênicas pela Unirio. Desenvolve práticas de técnica e criação em dança, articulando performatividade e improvisação na interseção entre tradição e contemporaneidade. Ou seja, essa live vai bombar. Vou convidar a Mica. Uai, mas eu não estou conseguindo chamar a Mica. Ver se o perfil dela está... Só um minutinho. Está aparecendo aqui para mim, Mica, que está unable to join a gente, ou seja, que eu não posso te convidar. A sua fotinha está embaçadinha e eu não tenho a possibilidade de te chamar. Vê se o seu perfil está aberto, não pode ser um perfil privado. A Mica fez a gentileza de fazer um perfil só do Instagram, só para participar hoje aqui com a gente. Tá chegando gente, Lucas, a Mari. Só mais um minutinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversando aqui com a Mica, enquanto isso, Gabriela, eu vou te convidar. Só um minutinho. Só um minutinho, gente, que eu estou resolvendo uma coisa aqui com a Mica. Enquanto isso, vamos lá, Gabriela. Oi, Gabi. Oi. Oiê. Vamos trocar as bolas aqui. Eu vou começar com você. E aí depois, se der tempo, né? Porque a Mica tem a questão do neném pequeno. Então vamos Imaginei. lá. Você tem até 7h30 para contar tudo pra gente, tá bom? Beijo, hermana. Bom, então começar a agradecer esse espaço lindo. Já é a segunda vez que eu consigo voltar na UFV depois de formada. É bom historicizar, né? 2016 teve um convite, que foi muito legal do pessoal do DA, e agora, nesse momento, através dessa comissão, dessa equipe que reúne professores, professoras e alunos. Então, muito bom estar pertinho e continuar dialogando, né? Eu fiquei, inclusive, pensando muito no tema da live,
que é claro que vai passar pelos 20 anos do curso. Eu acho que essa é a parte saborosa, né, da gente conseguir ver tantas conquistas que esse curso construiu, mas também de uma realidade que continua se reinventando, porque ser professora, né, é um exercício mesmo cotidiano de reinvenção, e achei bem interessante também ser amplo desse jeito, porque contempla muitos fazeres, né? O que a gente entende como docência, como educação, né? E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência, bem à vontade e querendo muito também escutar e trocar com quem está na sala, que grande parte também dá aula de dança em vários contextos diferentes, né? Eu sou da primeira turma, como acho que Thalita falou, 2002, por isso somos irmãs. E depois fiz a minha graduação durante os 4 anos, finalizei em 2006, mas essa formação também, ela se deu de uma forma muito orgânica também, com outras formações em paralelo, né? Então, isso que eu acho interessante, a gente pensar a graduação em dança como um espaço de experimentação. E eu acho que isso eu consegui fazer bem, porque o curso proporcionava, de alguma forma, não o curso só, mas a própria estrutura de estar junto, pensando, tanto com os professores como com a minha turma. Então, na verdade, é muito um espaço de cocriação, assim. Acho que realmente, eu sendo primeira turma, eu percebo muito isso, a importância, né, nesse primeiro momento, mas eu entendo a docência como esse espaço de cocriação. Eu entendo dar aula junto com os alunos, né, mesmo eu na possibilidade de facilitar processos, mas é um espaço de troca. Então, eu consegui fazer muito essa troca na UFV. Então, eu estava lembrando aqui, ao longo da minha tarde, tantos projetos que eu passei, eu queria falar rapidamente. A gente teve a experiência tanto de projetos de extensão, como foi o caso de um coordenado pela professora Laura, mas também projetos que a gente desenvolvia por nossa conta, né? E aí eu lembrei do Grupo Quadros, que também tinha uma proposta de releitura das danças brasileiras. Inclusive, algumas estão aqui. Mica era uma das participantes, Thalita foi, Karina. Então, esse espaço de formação. Bruna passou também, né, pelo Quadros, né? Alexandre passou, enfim. Então, eu queria enfatizar isso, queria enfatizar que esse espaço de cocriação que a universidade, de alguma forma, apresentava e que eu pude aproveitar bastante, também me ensinou a estar em sala de aula nessa condição, essa condição de criadora também. É assim que eu penso a sala de dança, sala de aula, como espaço de criação. Mas isso é um processo que a gente vai descobrindo ao longo, né, da própria formação. Então, durante a graduação também passei por algumas monitorias, enfim, fui ganhando essa experiência. Peraí, só um instantinho, que agora entrou aqui o outro áudio do celular. E aí depois eu continuei esse espaço de formação bem dinâmico na UFBA, no mestrado em dança. E lá eu fui a segunda turma do mestrado em dança, junto com Thalita, a moderadora desse bate-papo. Na sequência, aí durante o meu mestrado, eu pude também atuar como professora substituta na UFBA. Então, assim, essa relação de dança, criação, pesquisa, né, o fazer artístico, a pesquisa, ela foi inevitável para mim, tanto durante a graduação quanto no mestrado, que eu fui professora substituta. E aí depois eu tive a experiência também de colaborar no curso técnico profissionalizante da FUNSEB, em Salvador.
e até fazer o concurso para a Universidade Federal de Pernambuco, a licenciatura em dança, onde eu sou efetiva, estou efetiva desde 2010. Agora, exatamente nesse momento, eu estou afastada para o doutorado em artes cênicas da Unirio, e como o tempo é curto, eu vou falar rapidamente um pouco dessa continuidade, né, de pesquisa que começou com a graduação e vai até hoje se desenvolvendo. Então, um dos espaços que eu pude experimentar também o meu corpo criando, improvisando, foi o grupo de angoleiros do mar, na época, que fazia extensão, e não era uma extensão formal, dentro da UFV. Então, eu acabei fazendo um diálogo com a minha experiência como capoeirista no próprio TCC, também orientado pela professora Laura. No mestrado, dei continuidade, aprimorando essa relação dos estados corporais que eu, de alguma forma, vivencio, né, na capoeira. E agora, no doutorado, o meu desejo é ampliar essa visão sobre os estados corporais, sobre a experiência do corpo que dança, em outras expressões também de tradição afrodiaspórica, né? Falo afrodiaspórica porque não é só o que a gente vivencia no corpo, é também o que a gente lê, o que a gente estuda, o que a gente busca de referências. E ainda que, nesse momento, os jogos de tradição afrodiaspóricas que eu tenho experimentado estejam no Brasil, dialoga com uma perspectiva afrodiaspórica. Então, era um pouco isso. É um pouco isso o meu processo. Dança Mosaico está perguntando. Acho que era na EFI, não era? O quê? A capoeira, o projeto de capoeira. Não, esse não. O da EFI era Capoeira Alternativa, que é um grupo, inclusive, enfim, bem marcante, porque eram os próprios alunos que davam aula. E eu tive a experiência com Angoleiros do Mar com o professor Castor. Bom, em relação a essa pesquisa, né, que está em andamento, eu acho também, vejo que ela acaba alinhando uma série de fazeres, né, porque pesquisar tradições afrodiaspóricas, cultura popular, danças populares, elas também precisam, de alguma forma, elas exigem que você descentralize da sua experiência em sala de dança, né, num laboratório. Então, eu vejo que também reflete a minha formação, que sempre foi muito híbrida nesse sentido. E aí, para fazer essa pesquisa, eu estou no diálogo direto com mestres, mestras, né? Enfim, jogadores que têm essa experiência e que não necessariamente passam por um contexto formal de formação mesmo, né? Um curso superior. Então, eu acho bem importante falar também um pouco como a sala de aula ela se torna esse espaço propício para agregar e articular saberes. No meu caso, para pensar até um projeto de doutorado, foi importantíssima a minha experiência em sala de aula com os alunos. Porque é a possibilidade de você compartilhar ideias, né? Ideias e visualizar, materializar também experiências que estão no seu corpo. Então, meu projeto de extensão, alguns projetos de extensão aconteciam sempre na interface com outros mestres ou artistas, improvisadores. Foram 2 projetos específicos que eu pude usar como laboratório para pensar agora o meu doutorado. E eu não sei o tempo, fico um pouco preocupada se a gente tem, eu ainda desenvolvo um pouco. Você tem 10 minutinhos. Nossa, e aí, quem já tiver uma pergunta, que a Dança Mosaico, né, da professora Alba, escreveu, e agora, mas assim, quem tiver pergunta já pode jogar na roda, tá? Tá bom. Então, é a Alba, né, que está no Dança Mosaico, na direção. Pensava em ser professora. Eu acho que a Alba conseguiu testemunhar um pouco esse processo, um pouco muito, né?
porque eu fui me descobrindo academicamente. E ainda é uma construção esse lugar do acadêmico e do artístico, né? A gente não para nunca para ler ou só para estudar. E aí eu percebo que a graduação foi fundamental justo nesse sentido, porque eu já tinha uma experiência como dançarina, eu sou natural de Santos, mas vim do Guarujá, minha cidade onde eu habitava era Guarujá. Estava pensando nisso, porque era uma cidade muito agradável, mas só tinha uma academia particular de dança. Então, eu dançava muito, né? Até chegar à minha graduação, eu dancei dos 4 até os 17 anos. Balé clássico, jazz, contemporâneo. E aí, quando eu chego na graduação, ainda que com muita... Não, como que eu posso falar? Sem muita clareza, sem muita noção do que de fato era pensar a dança como conhecimento, esse processo não foi tão orgânico, ele foi se construindo. E aí, por isso que eu falo de Alba, porque a Alba ela ministrou várias disciplinas que favoreciam esse espaço de descoberta da pesquisa, né? Como também um espaço, acredito, foi assim que eu fiz, foi assim que eu construí, de criação, né? Não apartado. Então, eu fui construindo ao longo do curso essa possibilidade de ser professora de dança, mas eu acho bem interessante essa pergunta, porque é uma construção também que vai se dando a partir dessas tensões. Então, por exemplo, no TCC, eu me sentia muito despreparada, mas foi justamente nessa experiência com o TCC que eu consegui pensar um mestrado. Então, eu fui aproveitando, eu não tinha uma meta. A minha meta sempre foi dançar. Então, eu fui aproveitando os espaços de formação, de estímulo que me foram dados, e a partir disso eu consegui, eu acho que, encontrar um jeito de pensar pesquisa, pensar ensino, extensão, no caso, né? Um pouco por aí. Tem uma pergunta de Alba, né, da dança mosaico. Gabi foi aprovada no concurso com mais de 40 candidatos. Como foi aquela experiência? Bom, eu acho que toda experiência, cada vez mais, na época já era bem desafiador, um concurso em dança, né? Mas eu acho que foi uma sensação muito boa de compreender que a prática constrói, porque quando você entra num concurso, você não tem como você inventar muita coisa. Você vai com a tua bagagem, de fato, né? Com a tua bagagem corporal e com a tua bagagem intelectual, né? Então, quando você está num concurso, você não pode, eu sinto assim, eu não poderia fazer nada diferente do que eu já sabia fazer. Então, é um processo de amadurecimento como professora. Então, dentro disso, posso falar que tanto as experiências de estágio foram muito boas, a possibilidade, inclusive, de como criadora e como artista, estar sempre compartilhando o meu fazer. E nessa ocasião eu já tinha passado como professora substituta na UFBA e também como professora contratada no curso técnico profissionalizante. Então eu fui, ainda que muito nervosa, né, e muito, enfim, a gente nunca sabe o que é um concurso, né, mas eu fui muito confiante no que eu tinha construído no corpo. E eu acho que é isso até hoje. Eu só consigo fazer a partir do exercício mesmo criativo, intenso, e já dando um pouco de continuidade, já que existem também tantos outros amigos, amigas aqui, é uma luta, né? Porque a gente não é só exclusivamente artista ou só exclusivamente pesquisadora. Hoje eu tenho Valentina, por isso que eu coloquei mãe de Valentina, e vejo aqui várias outras mães queridas, e é um desafio também muito grande, e não necessariamente harmonioso,
geralmente, para mim, o meu exercício como artista e pesquisadora também vão construindo, não nichos, mas momentos específicos de imersão. Não é sempre que eu danço. Então, apesar do meu corpo estar sempre em movimento, muitas vezes é necessário uma imersão teórica, muitas vezes é necessário esse diálogo também, no meu caso, né, da maternagem com a minha filha, para que isso possa se tornar viável. Não tem como dissociar, né? Mas isso também eu acho que é o desafio de muitas outras professoras também que passaram antes de mim e que a gente vai descobrindo só à medida que vai vivendo. Exatamente. Gabi, você tem 4 minutinhos para finalizar. Aí eu vou tentar chamar a Mica, ver se vai dar certo. E a Ângela entrou aí, ó. Tá bem. Ângela Souza. E Ângela é uma querida também, amiga nossa aí do mestrado em dança da UFBA. Eu acho que eu vou aproveitar um pouquinho para falar, talvez, em algumas coisas que suscitem depois uma conversa em relação à pesquisa que eu tenho desenvolvido agora. Eu falei rapidamente, né, da experiência do corpo que dança nas tradições, em expressões da tradição da diáspora africana. E eu acho esse talvez seja um tema bem desafiador para a gente que está na universidade, construir esse tipo de saber, né? Porque nessa situação eu não sou sou praticante de uma expressão, então eu me insiro num contexto e eu articulo esse contexto em sala de aula. Então, acho interessante pensar nessa camada, né, das metodologias de uma pesquisa que acontecem na relação com dentro e com fora da universidade. E, no meu caso, ainda que eu tenha vivido, né, uma experiência muito objetiva não, mas muito disciplinar com a dança, vou explicar por que disciplinar, né? Porque eu fiz uma graduação em dança e um mestrado em dança. E agora, no doutorado, eu estou procurando os estudos da performance. Então, também é um deslocamento e um redirecionamento de como a gente pensa o corpo que dança, né? Então, quero com isso dizer que o espaço de mediação com os saberes populares, eles precisam ser alimentados, nutridos por experiências também, tanto teóricas como conceituais, né, que possam se colocar nesse lugar mais transdisciplinar, indisciplinar. Então, e eu estou falando a partir da minha graduação de dança, né? Então, nunca é o 8 ou 80. A graduação em dança, eu acho que ela favorece um lugar muito específico de pensar o corpo que dança, mas ao mesmo tempo esse corpo que dança é um ser social, todo mundo sabe isso, político, né? E por isso que é tão interessante a gente alinhar essas relações entre dança e outras áreas de conhecimento. Sei lá, uma provocação para a gente conversar um pouco depois. Sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar chamar a Mica, Mas, e aí, se não rolar, eu espero que não, porque eu acho que essas duas falas vão se complementar, porque a Mica também trabalha com a questão popular, né, das danças populares. E aí, se não rolar, eu te chamo de novo, Gabriela, aí você fala um pouquinho das suas metodologias de pesquisa. E eu te conheço a vida toda, mas eu estou encantada de te ouvir de novo, sabe? A sua trajetória e como está ali também escrita, é inspirador. Então vamos fazer esse jogo. Eu espero que eu consiga chamar a Mica. Se eu não conseguir, você volta, tá? tá bom. Tá bom. Beijo. Beijo, gente. Como que eu saio? Eu vou te remover e vou lá chamar a Mica. Torçam, por favor. Ah, não. A Mica tá ainda com o rostinho, a foto embaçada, sem a bolinha para eu poder chamar. A Sarita Guanais também tá assim.
Alguém sabe me dizer por que que isso acontece? Escrevam aí para mim, ajuda a titia. Alguém sabe, gente, o que que precisa fazer para eu poder conseguir chamar o convidado, sendo que a bolinha com o rosto dele não está permitindo que ele seja convidado. Tiago tá aí? Tiago que saca dessas coisas. Tiago não tá aí ainda não, tá, mas não. Alguém aí sabe, gente? Porque eu não tô conseguindo chamar a Mica. Não tô conseguindo. Ah, a Mica vai tentar entrar no céu. Beleza. Vamos lá. Essa parte eu não falei com a Mica. Ela vai tentar entrar pelo celular, gente. E essa fala da Gabriela me lembrou muito da fala da Clara Morim, semana passada, que a Clara falou que era, basicamente, ela era uma esponjinha na graduação, né? Aê, eu posso chamar a Mica! É, convidei. E a Gabriela, pelo que ela disse, né? Assim, eu estudei com a Gabriela. Ah, é incrível, assim, a gente tem que ser esponjinha mesmo. A amiga chegou. Não vou ler seu mini CV, não, Mica. Você fala. Agora você Viva! tem até 5 para as 8. Viva! Conseguimos. Muito bom, Gente, Mica. Vai lá. boa noite. Primeiro, eu preciso dizer que eu estou muito feliz. Essa confusão toda aí é porque eu não tenho rede social, né? Não tenho Instagram, não tenho Facebook. E aí, eu não sei, eu estava tentando descobrir junto com a Tel como usar e achei que pelo computador fosse mais fácil. Mas vamos lá. 20 anos, né? E do curso de dança e como passou rápido, né? E eu tenho uma felicidade imensa quando eu paro para pensar que eu fiz, né, e faço parte desses 20 anos, tanto como discente, né? Eu fui aluna da turma de 2003, a segunda turma, quanto depois como docente, que eu fui professora substituta entre 2010 e 2012. E para mim, quando eu paro para pensar na UFV, em tudo que representa para mim hoje como pessoa, como profissional mesmo, né? É só carinho mesmo, só gratidão, né, as minhas companheiras e companheiros de turma, de curso, né, aos professores que depois também foram meus colegas de trabalho. Então, é muito legal isso, né? Quando eu entrei na universidade, eu entrei com o objetivo de ser pesquisadora e eu me descobri professora. E isso foi assim, foi fantástico para mim, né? Nesse momento que eu falei, poxa, eu quero ser professora, eu tinha o objetivo tanto de dar aula, né, na educação básica, né, quanto também de ser professora universitária. E
E conseguir isso, né, ser professora do curso em que eu me formei, foi para mim assim motivo de muita felicidade, assim. Eu vejo que tanto a minha graduação quanto depois o como fala? Quanto depois, né, ser professora aí da UFV me capacitou para poder ser professora na UFPB, né? E é muito. Eu estava pensando nisso hoje, né, com a questão dessa live, que em 2003 eu ingressei como professora, como estudante de dança, e 10 anos depois eu ingressava como professora efetiva da Universidade Federal da Paraíba, trabalhando com dança, com dança educação, né, que é os caminhos que eu fui traçando durante a graduação e depois das disciplinas que eu ministrei aí na UFV, né? Que foram as práticas pedagógicas, estágio e também as danças brasileiras. Bom, algo muito interessante que aconteceu, a meu ver, né, quando eu ingressei no concurso aqui da UFPB, foi o seguinte: o curso aqui ele tinha sido criado em 2012 e a primeira turma ia começar em outubro de 2013, né? E aí, no início o concurso foi no final de 2012 e em fevereiro de 2013 nós já fomos chamados para tomar posse. E foram cerca de 8 professores que entrou, né, de uma vez. Então, no início, nós ficamos dando aula para o curso de licenciatura e bacharelado em teatro aqui da UFPB e preparando o curso de dança. Então, nós tivemos do começo de março até outubro para pensar o curso da UFPB. Então, assim, claro que nós já tínhamos um projeto de curso, né? O PPC, já tínhamos as disciplinas, a gente tinha tudo isso. Mas a gente poderia pensar exatamente como a gente ia dar cada disciplina, como que seria o curso, qual a cara que a gente queria que ele tivesse, já que estava vindo cada um de um lugar do Brasil. E as experiências que eu tive na UFPB, na UFPB não, na UFV, de novo, né? Tanto como aluna quanto como professora, dos projetos de extensão que eu participei, dos projetos de pesquisa, da forma que o estágio era feito, da forma que o TCC era feito, né? As aulas teóricas e práticas, como que a gente lidava com isso, principalmente as práticas pedagógicas. Tudo isso fez com que eu trouxesse um pouco da UFV para a UFPB, né? Uma forma até de reconhecimento do que, né, o curso de dança, o que os professores, o que os alunos, o que os meus colegas os colegas de curso, mim, né? Porque é muito importante isso, né? A gente olhar para trás, ver para onde a gente ver quais foram as nossas trajetórias, né? E conseguir trazê-los para mais perto da gente, né? Reconhecendo que foram elementos que nos forjaram, né? Que nos prepararam, né? E, e o que eu acho, eu vi, né, que acho que é a Alba que publicou do trabalho no Colune.
E uma coisa que a UFV fez para mim, assim, proporcionou, né, que eu achei que foi muito legal, foi me preparar de fato para esse mundo acadêmico, né? Esse mundo de publicar artigos, de participar de congressos, participar de eventos, né? Então, é claro, né? Você tem que cair naquele produtivismo, naquela coisa que a academia impõe, né? Muitas vezes, mas de uma forma, é, sei lá, mais sensível, uma forma mais palpável, assim, de você ir experimentando as coisas e escrevendo sobre aquilo, né? De uma forma mais poética, né? E isso foi algo que eu sempre tentei trazer para os meus alunos, né? Essa experiência de estar na sala, de estar escrevendo sobre as suas experiências, refletindo sobre isso em outros espaços, principalmente indo para outras áreas de conhecimento também, e ver, né, como que nós da dança podemos estar ali, né? Inclusive como uma forma de resistência, de mostrar, ó, nós estamos aqui, nós somos importantes, o porquê, né, que nós somos importantes, por que que nós temos que estar numa sala de aula de educação básica, por que que nós temos que ter uma formação em nível superior, né? Então, de reconhecimento mesmo, né? E uma coisa que eu percebo quando eu vejo, né, que eu fiz parte de um curso, né, nenenzinho, né, aí, né, da UFV, que tinha, né, que eu era da segunda turma e eu entro aqui para a UFPB como professora num curso, né, começando, o que eu percebo é que as coisas assim estão se transformando, estão melhorando, mas por meio de muita luta, né? A gente tem que estar o tempo todo atento, o tempo todo lutando, o tempo todo resistindo, porque em 20 anos do curso da UFV, eu vejo que a gente ainda tem que cavar, né, para ter nossos espaços, né, para dizer para uma prefeitura, ó, precisamos sim que tenha aula de dança na escola, né, para uma pró-reitoria, para uma reitoria numa universidade, ó, precisamos sim de recurso, precisamos sim de salas de aula adequada, precisamos sim de infraestrutura, né? As nossas necessidades são diferentes de um outro curso, né? Por exemplo, de um curso que precisa mais do formato tradicional, né? De sala de aula. A gente precisa de outros ambientes, né? E eu vejo que a luta não para, né? Como discente, como docente, a gente está sempre lutando para conseguir espaços, para conseguir reconhecimento, ainda mais quando a gente vê que nem todo mundo tem uma visão progressista de educação, né? Nem todo mundo acredita na arte, na dança, como um fator importante para a formação pessoal, né? Para a formação de cidadãos, né? E aí eu vejo que foi a UFV que fomentou, né? Isso em mim, né? E
eu fico muito grata, né? Muito feliz quando eu paro para pensar em tudo isso, né? E que toda a luta que eu tive aí como discente, né? De que fazíamos aula num chão de mármore, né? No inverno, a gente deitava no chão de mármore para ter aula, né? De consciência corporal. Para ter professores, a dificuldade que era, né, para conquistar vagas, né? E aí eu vejo que como docente eu continuo lutando por esses espaços, né? A diferença que eu acho que tem aqui na UFPB é que nós temos muito cursos de artes aqui. Então, isso eu acho que faz muita diferença, porque a gente consegue se unir, né, com outros professores, com outros estudantes e forçar mais, né? Ó, precisamos disso, né? Acho que o caminho acaba sendo facilitado nesse sentido. Mas é isso, né? São os caminhos que a gente vai traçando de luta mesmo, de mobilização, de existência, né? Quando eu penso assim que o que um curso de 20 anos precisa, né, para sobreviver, né? Porque na maioria das vezes, vamos cortar recursos das artes, vamos cortar, né? A gente sempre está na linha de frente para ser cortado. Então eu lembro, isso me fez lembrar, por exemplo, da experiência do PIBID, né? Que teve uma época que no PIBID eles iam cortar várias áreas, né? E aí, quais eram as áreas que seriam cortadas? Das artes, né? Então, a gente sempre precisa estar atento em constante mobilização para garantir mesmo, né, o nosso campo de trabalho, para a gente se apoiar, né? Os retrocessos estão aí e a gente não pode deixar que isso aconteça, né? E, ai, eu fico bastante emocionada de pensar em tudo isso, assim. E eu só consigo pensar que quando essa situação que nós estamos vivendo hoje, né, dessa pandemia passar, que a gente precisa fazer um encontro presencial, porque Sim, eu imagino o que a gente tem para estar falando, para estar junto, para estar se abraçando, para estar dizendo de fato o que todos nós estamos vivendo, assim, estamos trocando. E, gente, sim. meu bebê tá chorando. Eu preciso dar de mamar Oh, para colocá-lo para dormir. sim, Mica. Eu curti essa ideia de um encontrão presencial, porque eu acho que tem muita gente bacana, as pessoas estão aí no mercado trabalhando, lutando diariamente. Eu acho que resistir juntos é bem melhor, né? E eu estou muito feliz de ter você com a gente. Eu também estava com saudade. Foi muito bom te ouvir, como a Gabi falou. Ah lá, a Bruna quer saber, você tem bebê? Mostra. Eu tenho um bebê, ele chama Vinícius, tem 11 meses, vai fazer 11 meses no próximo domingo. É a coisinha mais fofa do mundo. Uhum. E só um parênteses, Ah, ser mãe e professora e pesquisadora
fazendo doutorado, né? Eu estou afastada pro doutorado desde 2017. É muito difícil. Maternidade e ciência, né? Maternidade e universidade são coisas dificílimas de conciliar. E isso mostra, né, o porquê que, por exemplo, nessa pandemia, a maioria das mulheres estão com dificuldades de publicar, né? Estão com dificuldades de seguir com as suas vidas acadêmicas, né? Por que os homens têm muito mais facilidade com tudo isso, né? A vida acadêmica para nós, mulheres mães, é muito difícil, muito mesmo. E é mais um motivo Sim. de luta, de Muito. resistência. Exatamente. Muito obrigada, Mica. Vai lá ver Vinícius. E eu gostaria de agradecer imensamente. A sua presença hoje foi fundamental. Adorei Ai, eu que ter você e agradeço. Muito Gabriela. obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Gente, muito obrigada pela presença. Eu estou achando lindo isso tudo. E a gente se vê em breve, tá bom? Fiquem atentos no Insta, tá? Do 20 anos Dança UFV. Tá bom? Um beijo, gente!